Hoje nós vamos conversar, refletir um pouco juntos, se colocando, cada um se colocando no tema sobre nossos julgamentos, sobre nossas opiniões. Eu sei que aqui ninguém julga ninguém, a gente nunca está julgando. Então, exatamente por isso nós vamos dar uma refletida um pouco sobre esse tema. E eu, antes de entrar no tema, eu vou começar com uma historinha. E a partir dela nós vamos, aproveitando a moral e irmos nos colocando dentro dessa reflexão. A historinha é simples, talvez até conhecida por muitos, mas eu gostaria de iniciar o pensamento nela. Dizem que numa cidade do interior, uma cidade bem pequena do interior, não tinha nem 5.000 habitantes, e como toda cidade do interior, o centro da cidade é uma praça com uma igreja, a rua principal cortava essa praça, e as pessoas de mais idade acabavam passando o dia nessa praça, sentado ali no banco, tomando sol, aproveitando para conversar. Era uma cidade bem tranquila. Certo dia, os senhores estavam ali sentados. Um desses senhores era um homem muito sábio, de 94 anos, que tinha nascido naquela cidade e passado os 94 anos lá. Um dia, entrou um carro pela rua principal, encostou ali na praça, o homem saiu do carro e foi até esse senhor, que estava tranquilamente tomando seu sol, e perguntou: o senhor mora há muito tempo aqui? E ele respondeu: a vida inteira. Desde que eu nasci, eu sempre morei nessa cidade. Falou: então é com o senhor mesmo que eu queria falar. Eu queria uma informação. Eu estou mudando para essa cidade. Estou vindo hoje pela primeira vez para conhecer. Eu gostaria de saber como que são as pessoas que vivem aqui. Aí o senhor olhou para ele e respondeu contra-pergunta. Disse assim: antes de eu te responder, me diga como são as pessoas lá da cidade de onde você vem. E o homem falou assim: lá as pessoas são maravilhosas. Eu tinha muitos amigos, todas pessoas amorosas, muitos amigos, um sempre ajuda o outro. Eu amo as pessoas naquela minha cidade. Eu só estou vindo aqui por causa de imperativos do meu trabalho, senão eu não sairia de lá. E o senhor falou para ele: pois é exatamente esse mesmo tipo de pessoas que você vai encontrar nessa cidade. Amorosas, amigáveis. O homem agradeceu, saiu feliz, foi embora. Passou algumas horas, outro homem, coincidentemente, chegou com seu carro, parou e fez a mesma pergunta para o homem. Ele também estava se mudando para aquela cidade, encontrou aquele senhor chamava atenção lá na praça, ele era o primeiro, e ele foi lá e fez a mesma pergunta. Falou: o senhor mora há muito tempo aqui? Ele disse: a vida inteira. E como que são as pessoas que moram aqui? E ele fez a mesma pergunta. Falou assim: primeiro me diga como são as pessoas de lá de onde você vem. E o homem respondeu: nossa, são horríveis. Eu não tenho amigo nenhum na minha cidade, eu não gosto daquela cidade, ainda bem que eu estou saindo de lá. Ninguém ajuda ninguém, todo mundo faz fofoca, fala mal do outro. Aí o senhor respondeu: olha, infelizmente, é exatamente esse mesmo tipo de pessoa que você vai encontrar nessa cidade. Ele agradeceu, não gostou da resposta, foi embora. Um outro homem que estava no banco ao lado, vendo tudo o que estava acontecendo, se aproximou dele, curioso, e falou: meu senhor, eu observei as duas perguntas que fizeram para o senhor, vi as respostas, duas perguntas idênticas, duas respostas totalmente opostas. Por que o senhor deu essas respostas? E o homem muito sábio respondeu: o mundo tem a cor que nós temos por dentro. Nós vemos aquilo que nós temos por dentro. E a partir dessa resposta é que nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Isso é uma grande verdade. Nós vemos aquilo que nós somos. E eu quero discutir com vocês um pouquinho, refletir,
refletir um pouco sobre exatamente o que nós temos por dentro, cada um de nós, sobre nossas opiniões, nossos julgamentos. Todos nós temos opiniões, todos nós estamos... A gente fala que não deve julgar, mas nós estamos julgando as pessoas o tempo todo, a todo instante. Porque nós estamos olhando, estamos observando, estamos julgando, estamos tendo nossas opiniões. E o que nós vamos refletir é aonde que nós vamos buscar essas nossas opiniões. Onde que nós vamos buscar todo esse material de informações para que a gente possa julgar, para que a gente possa analisar as pessoas. Todas as definições, todo esse material julgador está dentro de nós. Tem muita coisa que nós temos certeza absoluta. Todos nós temos algumas opiniões que nós temos certeza absoluta que aquilo está certo. Mas será que essa certeza absoluta é tão absoluta assim? Por isso que sempre quando a gente fala em certeza absoluta, nós temos que pensar entre aspas. Sempre colocar a possibilidade de não ser tão absoluta assim. Mas tem muitas opiniões que nós temos certeza absoluta. Agora, aonde que está esse material? Por que nós temos certeza absoluta? Onde que nós vamos buscar todo o material para nós julgarmos, para nós opinarmos? E eu digo isso a todo instante. Vocês estão aí, estão olhando para mim, eu estou falando, automaticamente vocês estão ouvindo e estão tirando conclusões daquilo que eu estou falando. Essas conclusões são opiniões e informações que vocês já possuem dentro de vocês. Simplesmente elas estão aflorando nesse momento para que vocês possam opinar e julgar. E é esse ponto que nós vamos refletir mais a fundo. Esse ensinamento, que todos nós conhecemos, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e servirá para convosco a mesma medida da qual vos servistes para com eles. Servirá para convosco da mesma medida. Qual que é essa mesma medida que vai servir para com nós? Uma lei de ação e reação. Aquilo que nós fazemos para os outros, nós recebemos para nós. Essa medida, ela é dada por nós mesmos. Certo? A partir do momento que nós estamos julgando ou opinando, porque muitas pessoas falam assim, não, eu não julgo, né? Eu só estou tirando uma conclusão, estou dando a minha opinião. Na maioria das vezes não tem muita diferença. Toda opinião nossa, ou juízo que nós fazemos de alguém ou de alguma situação, ela está intimamente ligada a fatos antecedentes. Ou seja, tudo que nós temos de opinião, todo o nosso julgamento, está ligado a alguma coisa que aconteceu no passado, que pode ser nessa encarnação ou em outra. Mas vamos nos deter a essa encarnação. Tendências que nós temos, pensamentos julgadores, eles estão sedimentados numa memória profunda. Todas as nossas censuras, superstições, preconceitos, opiniões, influência do meio, formam em nós um reservatório moral onde estão todas essas informações. Vamos tentar ser um pouco mais claro. Imagine a nossa mente, vamos ilustrar, né, fazer uma ilustração só para poder entender um pouco melhor. Imagine que na nossa mente exista um reservatório, que nós chamamos de reservatório moral. Esse reservatório está numa memória mais profunda, ou seja, não é algo que está na nossa consciência a todo momento. Nós vamos lá buscar nesse reservatório o que ele contém dentro, que são informações, quando necessário. Então, nesse reservatório moral, existe todo o material que nós utilizamos para julgar as pessoas, para dar nossas opiniões. Então, a partir do momento que nós
precisamos fazer um julgamento. O que nossa mente faz? Ela vai até o reservatório moral, pega aquela informação que nós trazemos de muito tempo, que nós colocamos lá há muito tempo, sobre aquele fato e colocamos a nossa opinião. Certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo de um julgamento que às vezes nós fazemos. Um amigo nosso se candidata e se torna um político. É muito comum as pessoas chegarem e falar assim, esse daí, você já virou ladrão. Esse aí não tem jeito. A gente ouve isso constantemente, porque ligaram um dia, você abasteceu o seu reservatório moral com essa informação. É óbvio que não é assim. É óbvio que nós não podemos generalizar nunca. O nosso vizinho compra um carro novo, a gente olha e fala, poxa, eu conheço esse meu vizinho, eu sei o trabalho que ele faz, ele não tem dinheiro para comprar esse carro. Ele deve estar fazendo alguma coisa errada para comprar esse carro. Nós fomos buscar essa informação para julgar nesse reservatório moral. E, obviamente, os dois exemplos que eu dei estão errados. Nós não podemos julgar dessa maneira. Mas tem muitos exemplos que nós podemos dar de julgamentos, opiniões que nós damos que possam estar certo. Então, esse reservatório moral, ele está abastecido ali com todas as informações que nós recebemos desde sempre. Como eu falei, de outras encarnações, que ele já vem quando nós nascemos com algumas informações, com algumas tendências, inclusive, e outras que nós vamos abastecendo desde pequeno. Desde quando nós nascemos, estamos lá com o nosso pai falando, isso é certo, isso é errado. Pronto, abasteceu o reservatório com uma informação. Isso é certo, isso é errado. Não põe o dedo na tomada porque dá choque. Nós sabemos que não podemos mudar, colocamos a informação. Nosso pai fala assim, nunca faça isso porque isso não é uma coisa bonita de se fazer. Abastecemos o reservatório moral com mais essa informação. E aí nós vamos crescendo, tornando adolescente, estudando, vamos tendo mais consciência, vamos analisando a vida como um todo, e tudo isso, a todo momento, nós vamos abastecendo esse reservatório com essas informações. Hoje, todos nós temos esse reservatório abastecido. Quando nós vamos opinar, quando nós vamos julgar alguém ou alguma coisa, a nossa mente vai lá e pega essa informação para que a gente possa julgar. Até aí, tudo claro, quer dizer, vamos imaginar, todos nós temos. A partir do momento que vocês estão olhando para mim, vocês estão tirando uma conclusão de mim, do que eu estou falando, buscando informações em algo que vocês já possuem. Agora, quando nós falamos em reforma moral, reforma íntima, se tornar pessoas melhores, uma das coisas mais importantes é trocar as informações desse reservatório. Ou seja, tirar tudo que está errado e colocar as informações certas. Para que no momento oportuno, quando nós precisarmos opinar sobre alguma situação ou fazer algum tipo de julgamento, a nossa mente vá lá no nosso reservatório, que somos nós mesmos, pegue aquela informação e dê a opinião e o julgamento de forma correta e não mais de forma equivocada. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Se é muita informação. E se é uma informação que está numa memória profunda, ou seja, ela não está na nossa mente a todo instante para que a gente possa trocar. Tem muita coisa que a gente nem lembra. Tem muita coisa que nós só vamos utilizar quando nós nos depararmos na nossa vida com alguma situação que necessite que a gente vá lá buscar aquela informação que está lá guardada há décadas ou séculos. Então é preciso muita atenção para que nós possamos, em todos os instantes que nós vamos dar uma opinião, que nós vamos fazer um julgamento, que a gente faça um julgamento de nós mesmos. Porque a única pessoa que nós podemos julgar somos nós mesmos, porque nós nos conhecemos. Mesmo aquelas situações que nós damos como certeza absoluta, sempre colocar a possibilidade
de nós estarmos errados. Isso é uma eficaz reforma moral. Isso é um eficaz passo para a evolução do ser humano. Se autoanalisar constantemente. Se autoanalisar toda vez que a vida nos colocar numa situação onde a gente vai dar alguma opinião, onde a gente vai dar um julgamento, principalmente aquele que a gente tem certeza absoluta. A nossa noção de ética e moral, que é o que nós estamos falando, ela é a soma das experiências adquiridas na vivência doméstica, social e religiosa, ou seja, toda a nossa vida. Nós estamos na nossa vivência social, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa crença, na nossa religião, onde nós estamos pegando informação através de uma palestra, através da leitura de um livro, ou seja, de diversas informações, nós estamos adquirindo essas experiências e todo esse conhecimento que se vai acumulando e que reside nessa nossa memória profunda, como eu estava dizendo, nesse nosso reservatório moral, ele vai se transformar nesse material julgador, que passam, em muitos casos, para nós, verdades absolutas. Né? Então, todo esse material julgador, como eu disse, está dentro de nós. Essas verdades absolutas que eu coloco são para nós porque nós acreditamos que assim seja, mas não que seja. Tem muitas pessoas que passam a vida toda acreditando em algo, tendo uma opinião, e num certo momento da vida acontece alguma coisa e ele muda de opinião. Né? Mudar de opinião não é errado, muito pelo contrário, é certo. Porque se você está mudando de opinião é porque você fez uma análise daquilo que você acreditava. Você fez uma análise daquilo que estava no seu reservatório moral, ou seja, daquilo que estava dentro de você, e você mudou a opinião. Ou seja, você mudou o que era errado para o que era certo. Então, melhor do que nós medirmos ou apontarmos o comportamento de alguém, de qualquer pessoa, seria nós tomarmos a decisão de visualizarmos bem fundo a nossa intimidade. Visualizarmos nós. Aqui o que está dizendo, na verdade, nada mais é do que não julgue nunca ninguém e julgue a você mesmo. Né? Nós somos espelhos e através das nossas opiniões nós podemos descobrir quem nós somos verdadeiramente. Agora o ponto importante. Que nós temos as nossas opiniões que estão guardadas, muitas que estão lá há muito tempo, que a gente nem sabe que nós temos aquela opinião, só vai aflorar na nossa mente no momento oportuno que a vida proporcionar aquela opinião. Nós só podemos reformar, trocar essa opinião naquilo que nós conseguimos perceber. Ou seja, no momento da reação ou de algum julgamento. Então, se nós não ficarmos atentos a todas as situações que a vida nos colocar, aonde nós vamos ter, como repito, que dar nossa opinião, que dar nossa análise, e antes de dar a análise, ou mesmo que já tenha dado, reavaliar aquele pensamento, reavaliar aquela opinião que nós temos, nós vamos perder grandes oportunidades. Joana de Ângeles, ela tem uma frase, essa frase que eu mais gosto de Joana de Ângeles, ela fala assim: reconhece o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro espírita, a mesma coisa, não pelas suas ações, mas pelas suas reações. Por quê? As ações, elas podem ser planejadas. Nós podemos até mascarar as nossas ações. Certo? Nós sabemos que nós vamos, no final de semana ou amanhã, para tal lugar, sabemos que vamos encontrar com tal pessoa, nós podemos nos mascarar, colocar uma máscara de pessoa boazinha tal, e agir de maneira que não é verdadeiramente o nosso íntimo. Mas nas reações, como diz Joana de Ângeles, não tem esse tempo. Ou seja, a reação nós colocamos para fora aquilo que realmente nós somos, realmente o que nós temos dentro de nós. Nós saímos agora aqui da fraternidade, chegamos ali na esquina, vamos atravessar a rua, um carro passa do nosso lado naquela poça de lama e joga toda a lama em cima de nós. Nós não estamos esperando imediatamente você reage e fala, vai com Deus. Não tem?
Essa reação, o que acontece? Não deu tempo de você mascarar, não é uma ação pensada. Você reagiu, aquilo é o que você tem dentro de você mesmo. Né? Então, esse momento, aí você para, opa, essa reação é uma opinião minha, é uma ação minha que eu fui buscar lá na minha reforma, lá no meu reservatório moral. Então, agora é hora de mudar. Deu para entender mais ou menos a situação? Ou seja, os momentos que nós temos que aproveitar para fazer a nossa reforma moral? Quando a gente fala de reforma moral, é exatamente reforma do nosso reservatório moral. Reforma daquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Só que nós não sabemos tudo que nós temos dentro de nós. Nós ainda nos conhecemos pouco. E nós temos que aproveitar todas as oportunidades para nos conhecer mais. E uma das maneiras eficazes, que é o tema principal de reflexão hoje, é exatamente esses pontos de julgamento e opinião. Quando nós reformamos as nossas definições de julgamento e opinião, aquilo que nós temos dentro de nós, analisamos, refletimos, e nós podemos nessa reflexão ou manter a mesma opinião ou mudar, nós estamos fazendo uma eficaz reforma interior. Então nós devemos sempre reavaliar as nossas ideias retrógradas, aquelas ideias do passado que estreitam a nossa personalidade e a partir daí julgar os indivíduos de forma não generalizada, apreciando a singularidade de cada um, sabendo que cada um é uma pessoa diferente, com a sua potencialidade, com os seus defeitos, com as suas virtudes. Julgar a ação é diferente de julgar a criatura. Certo? Então, não é que nós podemos ter, devemos ter nossas opiniões, mas devemos ter cuidado com as nossas opiniões e saber o que nós podemos julgar ou não. Então, por exemplo, julgar a ação é diferente de julgar a criatura. Nós podemos aqui julgar que a prostituição é errado. Certo? Então, a prostituição, nós podemos julgar que é um ato errado que não se deve acontecer. Mas nós não podemos julgar a prostituta. Porque para poder julgá-la, nós teríamos que conhecer muito, nós teríamos que estar vivendo na pele dela para saber o que a levou, quais os motivos que fizeram com que ela estivesse naquela situação. Então, nós estamos julgando a ação, mas não julgando a criatura. É quase inconsciente para nós, para a nossa casa mental, vamos dizer assim, para a nossa memória, o que nós escolhemos e opinamos. Por quê? Porque já está dentro de nós. Nós já temos aquelas opiniões, nós já temos aquelas escolhas pré-definidas dentro de nós. Quando aparece a situação para nós opinarmos ou escolhermos, de uma forma quase que automática, aquilo aflora em nós, ou seja, nós vamos buscar aquilo que está dentro de nós e colocamos a nossa opinião. E sem nos dar conta, nós achamos que nós estamos usando o livre-arbítrio. Isso aqui é bastante interessante para nós analisarmos. Nós achamos que a partir do momento que nós estamos dando a nossa opinião, nós estamos utilizando do nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa livre escolha. Mas, na verdade, muitas vezes nós estamos optando por um julgamento pré-determinado e estabelecido por arquivos que registram tudo o que nos ensinam a respeito do que nós devemos fazer ou não. Sobretudo, o que é errado e o que é certo. Os nossos julgamentos sempre são motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. O que quer dizer isso? Como disse, muitas vezes nós vamos dar a nossa opinião, vamos dar o nosso julgamento e acreditamos estarmos utilizando nossa livre escolha, do nosso livre-arbítrio para dar aquela opinião. Só que o que eles querem dizer para nós nesse ensinamento é que, às vezes, nós somos prisioneiros das nossas próprias opiniões. Ou seja, aquela pessoa que não toma o cuidado de sempre estar reavaliando as suas opiniões, reavaliando os seus julgamentos nos momentos
que a vida proporciona que esse julgamento, essas opiniões venham para a nossa mente, ele fica escravo dele mesmo. Ele fica escravo da sua própria opinião. Ou seja, ele tem uma opinião, ele não muda, porque ele nunca reavaliou aquela opinião. Então aparece uma situação, ele dá a opinião, ele dá o julgamento, achando que está utilizando o livre-arbítrio, mas não, ele está escravo de uma informação que ele possui, que foi dada, às vezes, há muito tempo atrás. Às vezes nós temos informações que vieram do nosso bisavô, que passou para o nosso avô, passou para o nosso pai, veio para nós hoje, e nós continuamos acreditando naquilo sem nunca ter analisado a fundo sobre aquilo, nunca ter passado pelo crivo da razão por que nós acreditamos naquilo. É aquela resposta, por que você acha isso? Ah, porque sim. É porque me falaram uma vez e eu achei que aquilo era o certo. Mas você já pensou, você já reavaliou, você já colocou outras possibilidades de julgamento nessa situação? A gente vai ver que na maioria das vezes nós nunca fizemos isso. E aí que nós ficamos escravos de nós mesmos. Passamos a vida toda com uma opinião que provavelmente muitas vezes está errada, continuamos colocando aquilo como certeza absoluta, mas nunca reavaliamos aquela situação. O ser humano ele precisa raciocinar nas suas atitudes, raciocinar nas suas opiniões, sempre se colocar como a possibilidade de estar errado. O ser humano ele tem uma capacidade incrível de analisar, principalmente nos outros, aquilo que está errado. Então tem uma pessoa que tem 99 virtudes e um defeito. Ele olha o defeito. Tem um defeito, ele olha o defeito. E ainda quando ele comenta, ele dá uma aumentada que é para apimentar a conversa. E a pessoa tem 99 defeitos e uma virtude, nós deveremos observar e comentar aquela virtude. Essa ali que eu estava, né? Então, essa análise que nós temos que fazer sobre o nosso julgamento, que num certo momento nós podemos falar, poxa, isso é uma reforma moral, eu vou reformar minha opinião, então, se eu tomar cuidado e analisar, eu vou reformar minha opinião, posso mudar de opinião e posso mudar os meus julgamentos. Não é só isso. Isso afeta diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia. É porque nós estamos constantemente julgando, nós estamos constantemente analisando as pessoas com que nós convivemos, as situações às quais a vida nos coloca. E se nós não fizermos isso, nós não evoluímos. Nós continuamos com aqueles pensamentos retrógrados, aqueles pensamentos atrasados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, pensamentos errados. E aí vamos ter opiniões erradas, julgamentos errados, e isso afeta diretamente a nossa vida, afeta diretamente o nosso relacionamento, afeta diretamente a nossa felicidade. Se colocar em dúvida não é uma coisa feia. Mudar de opinião não é uma coisa errada. É um dever que todos nós temos que fazer quando nós estamos buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. Nos desvencilhar de tudo aquilo que nos faz mal, que a gente sabe que nos faz mal, que atrasa a nossa evolução, que nos traz infelicidade, sentimentos de fofoca, ciúmes, melindre, maledicência. Nós sabemos que nós temos que nos desvencilhar disso e colocar no lugar os sentimentos nobres, que auxiliam a nossa evolução, que nos direcionam para uma vida mais feliz, que é o sentimento de amor, a prática da caridade, a prática do perdão. E será que nós estamos fazendo essa reforma moral? Será que nós estamos constantemente fazendo essa autoanálise das nossas opiniões ou dos nossos julgamentos? Porque o que eles nos ensinam é uma coisa muito clara, é muito lógica, né? Você nasce, a partir do momento que você nasceu, você começa a receber informações do meio que nós vivemos, informações dos nossos pais, através do exemplo, através das lições que eles nos dão, depois informações nas escolas, depois as informações religiosas, porque nós começamos a seguir um caminho, pegar informações
e vamos buscando isso e vamos nos abastecendo de conteúdo, e esse conteúdo vai ser utilizado na nossa vida. Reavaliar esse conteúdo constantemente faz parte da evolução. Falar, poxa vida, eu acreditava nisso, eu dizia isso, eu ensinava isso, mas agora, pensando bem, não é bem assim. E muda. Muda o conceito. Muda o conceito, muda você. Muda a sua opinião, muda a sua maneira de agir. Quando nós entramos, por exemplo, na doutrina espírita, que é o que eu estou falando, nós estamos falando aqui, mas pode servir para qualquer religião. Começamos a seguir uma crença, nós começamos a ver o que é certo e errado, principalmente na conduta moral, e começamos a nos modificar nossas atitudes para melhor. As pessoas que estão à nossa volta percebem essa mudança. Elas podem nem falar nada, mas elas percebem. E elas aprendem com isso. A melhor maneira de auxiliar as pessoas é através do nosso exemplo. E quando nós estamos fazendo essa mudança, nós estamos nos reavaliando constantemente. Agora, eu não quero que o principal objetivo da reflexão não é só reavaliar aquilo que a doutrina nos fala, aquilo que Jesus nos ensinou em termos de moral. É reavaliar mais a fundo. Reavaliar realmente todas as nossas opiniões, todos os nossos julgamentos, principalmente aqueles que nós achamos que temos certeza absoluta, e aproveitar as oportunidades para reavaliar naqueles momentos de impulso, naqueles momentos onde nós temos aquela impulsividade, que nós temos aquela reação, que é um momento único. Ou seja, naquela impulsividade, naquela reação, naquele momento que nós não estamos preparados para que ele aconteça, a gente aproveita e reavalie sempre o que nós estamos dizendo, o que nós estamos julgando, qual é a nossa opinião naquele momento. Isso é uma reforma íntima muito eficaz. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, eu conto isso com a anuência dessa pessoa que virou minha amiga. Aconteceu há anos atrás, numa outra casa que eu trabalhava, e lá durante muito tempo eu fiz o atendimento fraterno, que é a entrevista, quando a pessoa vinha normalmente pela primeira vez na casa, passava por uma entrevista para receber algumas informações e normalmente ali, dependendo de cada caso, nós direcionávamos para um tratamento A, para um tratamento B e dávamos a orientação mais adequada para a pessoa. Essa moça ela tinha ido pela primeira vez numa casa espírita, estava sendo levada por uma amiga, e ela não tinha conhecimento nenhum da doutrina. Ela chegou lá e falou assim, olha, eu vim porque essa amiga me trouxe, eu estou passando por uma situação difícil e queria ver o que vocês podiam me auxiliar. Aí eu falei, qual que é o seu problema? Qual é a situação que você está passando hoje? Ela falou, eu tenho um problema de relacionamento. Eu falei, com quem? Ela falou, com todo mundo. Não me dou com ninguém. Eu tenho problema em casa, estou praticamente me separando, tenho problema com meus filhos, brigo o dia inteiro com eles. No trabalho eu estou praticamente perdendo o emprego também, porque eu não gosto do meu chefe, eu não me dou com as pessoas que eu trabalho, o ambiente é horrível. Enfim, ela tinha problemas com todo mundo. E aí a gente lembra da história do homem, daquilo que você vê o mundo da cor que você tem por dentro. E ela via o mundo só com problema, ela via as pessoas só com problema. E isso, obviamente, estava levando ela numa situação drástica, estava para perder o casamento, ia complicar a família dela, ia perder o emprego, enfim, ela estava numa situação quase que desesperadora. Aí começamos a conversar, ela começou a fazer alguns tratamentos, expliquei mais ou menos como que funcionava a doutrina, que era a parte moral, ensinamentos de Jesus, o que ela devia ler, e ela começou a fazer as palestras, fazer os tratamentos, e ela tinha uma característica que era extremamente importante. Ela tinha força de vontade de mudar. Ou seja, ela realmente começou a analisar as atitudes, começou a analisar tudo aquilo que ela recebia de informação através dos livros, através das palestras, tudo aquilo que era passado para ela, ela se reavaliava,
via o que ela tinha que mudar dentro dela, o que estava certo, o que estava errado, e realmente mudava. E nós percebíamos isso, que havia essa mudança, porque toda vez que eu encontrava com ela, seja ou na entrevista que ela retornava, ou às vezes até no corredor da casa, quando nós nos cruzávamos, ela tinha sempre uma boa notícia. Sempre ela vinha com uma notícia boa. Ela nunca, depois da primeira entrevista, nunca ela veio com alguma informação errada. Ela falava, Evandro, alguma informação negativa, né? Ela falava, Evandro, olha, você sabe que eu ouvi uma informação na palestra, foi falado sobre uma passagem de Jesus, uma parábola, e eu comecei a reavaliar sobre a minha atitude, e você sabe que o meu casamento, eu já não tenho tanto problema, começou a dar uma pequena melhorada. Aí passou algum tempo, com relação aos filhos, ela também vinha e falava, nossa, as coisas já estão mais harmoniosas, eu já não brigo diariamente com eles, eu brigo dia sim, dia não, mas já era uma melhora, né? Já era um avanço. E ela está sempre reavaliando. E passou o tempo, bastante, mais de um ano foi isso, que para o problema que ela tinha um tempo relativamente curto, ela passou a fazer os cursos na casa, mas isso é o que menos importava, o curso. O que importava é que ela tinha força de vontade para mudar. Tem pessoas que fazem curso, que estudam doutrina há 10 anos e não muda nada. Porque essa mudança ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Eu posso abastecer, vocês podem se abastecer com todos os livros da doutrina, com todos os ensinamentos de Jesus, com todas as informações. O que vocês estão fazendo é só adquirindo responsabilidade para com vocês mesmos. Responsabilidade de vocês saberem o que é certo e não colocar em prática. A responsabilidade, quando nós estamos estudando, quando nós estamos ouvindo uma informação, avaliando uma parábola, um ensinamento de Jesus, é a responsabilidade com nós de colocar em prática aquela situação, de mudar a nossa vida, mudar nossas atitudes, fazer a nossa reforma nesse nosso reservatório moral. E ela fazia isso. Ela recebia informação e mudava. Aí passou um bom tempo, ela veio um dia e falou assim, olha, eu queria vir hoje especialmente, não vim para fazer entrevista, eu vim especialmente para agradecer essa casa. Porque quando eu vim para cá, eu tinha muitos problemas, como você sabe, ela falou, eu estava acabando com o meu casamento, com o meu emprego, estava acabando com a minha vida, com a minha família. E hoje, depois de tudo que eu aprendi, de tudo que eu modifiquei, eu posso dizer que meus problemas praticamente acabaram. Aqueles problemas de relacionamento que eu tinha com meu marido, com meus filhos, com os colegas de trabalho, acabaram. Eu não tenho mais nenhum problema. Eu só tenho um cunhado, ela falou, que esse cunhado não teve jeito. Falei, poxa vida, mas você teve tanto sucesso, né? Conseguiu mudar tanta coisa, resolver tanto problema, bem ele, o problema é tão sério assim que você não conseguiu? Ela falou, esse daí não tem jeito, Evandro, você não conhece ele, eu vou deixar para outra encarnação. Porque nessa eu já desisti de tentar resolver. Aí quando ela falou isso daí, eu pensei, falei assim, bom, peraí, se ela vai deixar para outra encarnação, eu falei, você pode, né? É um livre-arbítrio seu, cada um pode fazer o que quiser. Eu falei para ela assim, olha, imagina, você vai acabar essa tua missão aqui na Terra, você vai voltar para o plano espiritual, ele também, obviamente, né? O Pai, na sua infinita bondade, dá uma nova oportunidade para vocês dois. E aí, como existe uma animosidade, assim, que tem que ser resolvida, pode ser que você tenha a oportunidade de contrair matrimônio com ele. Contrair matrimônio parece estar contraindo uma doença, né? Quando eu falei isso, ela regalou os dois olhos, ela falou, Deus me livre, não me fala um negócio desse. Não posso nem olhar para a cara dele, como, imagina, dormir com ele, não tem menor condição. E aqui eu vou abrir um parênteses para deixar bem claro, gente. Isso aí foi um exemplo que eu dei para chamar a atenção, as coisas não funcionam exatamente dessa maneira, tá? Vou chegar em casa para o seu marido e falar assim, o Evandro falou que você foi meu cunhado na encarnação passada. Não é dessa maneira. Foi só um exemplo para poder fazer com que ela refletisse. E funcionou. Funcionou. Aquele 1 ano e 2 meses que levou para ela resolver todos os problemas, deve ter levado uns 2 para resolver o do cunhado, né? Mas ela conseguiu. De que maneira? Ela usou a mesma técnica, que é
a mesma técnica que nós devemos usar na nossa reforma moral. Ou seja, começou a reavaliar e reanalisar todas as suas atitudes, seus pensamentos e os seus julgamentos e opiniões em relação ao cunhado dela. Aí ela vinha para mim e falava assim: Evandro, ontem tivemos uma festa de um aniversário de uma sobrinha, o meu cunhado estava lá e eu cumprimentei ele. Eu falei: o que ele fez? Ele também me cumprimentou. Você conversou com ele? Não, só cumprimentei. É uma coisa simples, né? Mas vocês não têm ideia, para ela, o sacrifício que estava sendo olhar e cumprimentar. Aquilo lá estava corroendo, ela não conseguia, era um sacrifício muito grande, mas era um passo que ela estava dando rumo a um acerto nessa situação difícil. Passou um outro tempo, eu me lembro que ela chegou e falou assim: meu marido estava numa rodinha conversando, meu cunhado estava ali, presente, eu entrei na rodinha, no assunto, e participei do assunto com ele presente. Eu falei: você conversou com ele? Ela falou: diretamente não, mas eu participei. Aí a gente vê realmente o esforço que ela estava fazendo para conseguir resolver. Eu não conheço o cunhado dela, eu acho que o cunhado dela não estava nem aí para ela, né, nem ligando. Ela é que estava corroendo aquela situação. O ser humano ele tem muito disso, né? O ser humano ele se assemelha, mal comparando, não estou chamando ninguém aqui de animal ruminante, mas ele se assemelha muito aos animais ruminantes, né? Se você pega uma vaca, você vê ela comendo um pasto, e você sai e volta daqui 1 hora, você vê que ela está ainda mastigando aquela mesma grama que ela comeu, aí ela engole, volta para a boca dela para que ela possa digerir melhor, ou seja, é o fenômeno da ruminação. O ser humano ele não tem ruminação no alimento, mas ele tem no sentimento. Muitas vezes nós estamos com um sentimento ruim, a gente fica ruminando aquele sentimento durante um dia, uma semana, um mês, às vezes um ano, às vezes a vida inteira a gente fica ruminando aquele sentimento e não conseguimos nos desvencilhar. Mas não conseguimos porque não tentamos, porque não fazemos o esforço suficiente, porque nós não queremos mudar a nossa opinião e o nosso sentimento diante daquela situação, que era o que estava acontecendo com ela em relação, nesse caso, ao cunhado. Mas ela estava tendo a boa vontade, ela estava tentando se modificar. Enfim, continuou muito tempo, cada vez ela vinha com uma nova novidade, tal. Resumi a história, para não entrar em todos os detalhes. Ela conseguiu finalizar, ou seja, vencer aqueles problemas que ela tinha com o cunhado, tanto que hoje eu sei que ela teve mais um filho e o cunhado e a cunhada são padrinhos do filho dela, ou seja, mostrando que realmente acabou qualquer tipo de ligação energética negativa que ela poderia continuar ruminando e que só faria mal para ela, não só espiritualmente, mas fisicamente. Quando nós ficamos alimentando um sentimento ruim durante muito tempo, aquilo não traz só um sofrimento moral para nós, um sofrimento de sentimento. Aquilo chega uma hora que começa a vazar para o nosso corpo físico, começa a trazer uma doença física para nós, né? Se nós queremos curar o nosso corpo físico, temos que começar a curar o nosso espírito. Para curar o nosso espírito, nós temos que começar curando a nossa mente. Para curar a nossa mente, nós temos que começar a reavaliar tudo que nós temos dentro dela, reavaliar tudo que nós temos nesse reservatório, começando pelos nossos julgamentos, volto a falar, nossas opiniões. Mudando os julgamentos de opiniões, automaticamente nós vamos mudando a nossa forma de sentir, vamos mudando o nosso sentimento. E temos que sempre direcionar tudo isso conforme os ensinamentos de Jesus. Direcionar Jesus como base, como nosso guia em termos de conduta moral. É difícil certas situações? Claro que é. Nesse estágio evolutivo que nós temos, que nós estamos, muitas vezes é muito difícil. Em certas situações é quase insuportável. Perdoar uma pessoa que nos faz mal é necessário. Mas como que nós vamos perdoar uma pessoa que fez mal para nós ou para alguém que nós amamos? Aí vamos lá em Jesus. Temos dúvida do que fazer? Vamos em Jesus. Jesus falou que nós temos que perdoar
70 vezes 7. A gente faz as contas, 470. 490, desculpa, obrigado. Mudei a informação. Aí nós vamos ter que perdoar 490? Não, aí nós vamos analisar melhor aquele ensinamento de Jesus. E vamos ver que Jesus utilizou a simbologia do 7, dizendo que nós temos que perdoar sempre, eternamente, constantemente, quantas vezes forem necessário. E assim nós vamos fazendo a nossa reforma moral. Isso vai nos trazer uma vida melhor, mais saudável espiritualmente e fisicamente, vai nos trazer uma vida mais plena e feliz, vai evitar muitos problemas que nós temos ou que nós podemos vir a ter futuramente, e depende de quem? Única e exclusivamente de nós, do esforço que nós fizermos para nos modificar, para mudar aquilo que nós trazemos dentro de nós. Se nós estamos achando que tudo que está à nossa volta está errado, que tudo não deveria ser como é, vamos começar a olhar primeiro dentro de nós, ver onde está tudo aquilo dentro de nós, onde estão todas essas opiniões dentro de nós e o que nós podemos mudar para nos tornarmos pessoas mais felizes. Que Deus abençoe a todos vocês.